Então, no vídeo anterior eu havia falado sobre como os legisladores e governantes nacionais foram promovidos a legisladores e governantes celestes e se tornaram assim os deuses como entendemos hoje. E como na concepção dos povos antigos, cada nação tinha o seu próprio céu sobre a sua respectiva terra e, consequentemente, os seus próprios deuses locais projetados sobre os seus governantes e legisladores por ocasião da sua morte. E como isso se encaixa com o mito da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, onde ele seria promovido a Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como isso era o que o autor da chamada carta aos Efésios era ao que ele se referia quando dizia que a luta não era contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, a luta não era contra os povos da terra, mas sim contra os deuses ou os reis desses povos nos céus, né? Ou seja, contra os seus governantes celestes, né? É justamente o que eu falei lá naquele vídeo, certo? O que acabei de explicar de novo aqui. Agora eu quero aprofundar esse assunto e mostrar como isso está narrado no contexto bíblico e o que tem a ver com o nosso projeto Deus aqui, certo? Então, o primeiro capítulo do Gênesis, ele tem um propósito específico na sua narrativa, expresso a partir do verso 26, que consiste em fazer Elohim os homens e mulheres à imagem e semelhança do autor e seus leitores, ou do narrador e seus ouvintes, né, para governarem sobre tudo que se move e tornarem tudo vegetariano na terra. E note que eu disse fazer Elohim os homens à imagem e semelhança do autor e seus destinatários, ou seja, do autor da mensagem, da narrativa e daqueles a quem a narrativa é dirigida, certo? Porque é assim que se deve ler Gênesis 1:26, onde está escrito: E disse Elohim, façamos os homens a nossa imagem e semelhança, para que dominem sobre tudo que se move na terra. Ora, Elohim é o plural de El, como eu já disse várias vezes em vários vídeos aqui, e significa poderosos, deuses, governantes, legisladores, etc. Não é, portanto, o nome próprio de nenhuma divindade em particular, e essa é a única forma coerente de se ler o que está escrito ali. O plural façamos e a nossa imagem, né, se refere a quem está dizendo e a quem está ouvindo, ou a quem está escrevendo e a quem está lendo o que foi escrito, né? Então, o que está escrito ali é: e disse deuses ou poderosos ou legisladores, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual é essa imagem e semelhança? É a ideologia vegetariana, como vai ser expresso na sequência, né? A erva vos dou e os frutos das árvores para vosso mantimento, e a todo animal, tudo que se move sobre a terra, a erva será como mantimento, certo? Ou seja, a mensagem
ela é claramente sobre a instauração de uma ordem teocrática eco-vegana em todas as regiões conhecidas daquela época, sobre a qual os militantes ancestrais retornariam dos seus respectivos tronos celestiais para habitar eternamente entre os seus povos, por ocasião da consumação do 7º dia da semana teocrática, sobre o qual não mais anoiteceria. É isso que está ali, ou seja, o 7º dia, né, o dia do repouso dos Elohim, ou seja, o repouso de deuses, né, sobre a terra inteiramente vegetariana em todos os reinos, né, conhecidos, né? Então é isso o que está dito ali no texto. É, portanto, um texto cerimonial da inauguração de uma militância teocrática vegetariana naquela região. Certo? Essa é toda a centralidade do primeiro capítulo do Gênesis. É a isso que se refere o texto, e Isaías confirma isso, essa interpretação, ao profetizar o dia de Yahvé como um lugar em que o lobo e o cordeiro pastam juntos e o leão come a palha como o boi. Certo? E nenhum mal se faz no seu santo monte. Certo? Então, Isaías 65:25 traz a confirmação do que se interpreta de Gênesis 1:26-30. Certo? E o Yahvé, que nos é apresentado no Jardim do Éden, no 2º capítulo do Gênesis, né, aparece ali como, nos é apresentado como o Yahvé Elohim, ou seja, é um título messiânico. Yahvé deriva do verbo hebraico hayá, que significa o que é, o que vem a ser, o que virá. Certo? Então, é um título messiânico que pode ser lido como o que é sobre os deuses, ou o que está sobre os deuses, o que tem o comando entre os deuses, certo? É, portanto, o equivalente, por exemplo, a Machia, né, ou a Cristo, como foi aplicado a Jesus, né, por seus discípulos, né? Então, o Yahvé nos é apresentado no Jardim do Éden como o Yahvé Elohim, que forma o Adão da Adamá ao soprar em seus narizes o fôlego que o torna garganta viva. A expressão Nefesh Hayah, que aparece ali, é garganta viva e não alma vivente, como está escrito, como está traduzido na maioria das nossas Bíblias. A tradução correta ali é garganta viva, que significa ser o reservatório e o retransmissor do fôlego do Yahvé Elohim. Ou seja, é uma espécie de metáfora para se referir ao arauto do Yahvé Elohim, ou seja, o arauto, aquele que fala em nome daquele que reina sobre os reis celestes, certo? Ou daquele que reina na terra em nome dos reis celestes, certo? É isso o que significa Yahvé Elohim. Não tem absolutamente nada a ver com o nome próprio de uma divindade particular. Nem Yahvé, nem Elohim são nomes próprios, são títulos, ok? Então, o Yahvé Elohim, ou seja, o que é entre os senhores, entre os governantes, entre os deuses, sopra nos narizes. Preste atenção que a palavra narizes aparece no plural,
justamente porque não se trata de um nariz de uma pessoa, mas de vários narizes, ou seja, de várias pessoas, de vários homens, certo? De vários agricultores, dos agricultores em particular, que são os Adão da Adamá, ou seja, o homem da terra, certo? Então, Adão da Adamá é uma expressão que significa o homem da terra e, portanto, o agricultor, que, inspirado pelo fôlego sagrado do Yahvé Elohim, do Senhor dos legisladores, que pode ser entendido como o Senhor dos senhores ou Senhor dos deuses, o que for, ele torna-se o receptáculo e o transmissor da palavra divina e sua mensagem, ou seja, o que está dito em Gênesis 1, 29, 30. Ou seja, a mensagem teocrática da instauração de um reino vegetariano sobre todos os reinos conhecidos de então, né? Trata-se, portanto, da instauração de uma ordem agrícola vegetariana em oposição à ordem pecuarista vigente na época. Então, isso pode se conferir, por exemplo, no conflito fundiário posterior entre Abel e Caim, né? Que lutam justamente, que brigam justamente em torno dessa disputa fundiária entre agricultura e pecuária, o que resulta na morte de Caim, na morte de Abel por Caim. Lembrando mais uma vez a todos vocês que nenhum dos personagens bíblicos precisa ter existido de fato, tá? Seja algum relato de alguma coisa factual ou seja mero mito, o que está por trás da narrativa é a intenção do autor de expor o conflito entre a ideologia pecuária e a ideologia agrícola, certo? Como opostos em seus interesses, tanto interesses prosaicos como suas motivações intelectuais, religiosas ou espirituais, se você assim preferir. Então aqui nós vamos primeiro explicar a origem prosaica desse conflito fundiário entre agricultura e pecuária. Cada um destes círculos, então, que você está vendo, é apenas isso aqui é apenas uma explicação didática, tá? Então cada um desses círculos, digamos, é um assentamento nacional ou um assentamento tribal, né, para falar em termos mais primitivos, né, um assento tribal no auge do Neolítico, digamos. Então aqui você tem um reino A, né, um reino B, um reino C, um reino D. Não vamos nomear, vamos apenas passar a ideia do que aconteceu, certo? Então, ao se formarem os assentamentos tribais, os primeiros assentamentos tribais do Neolítico, né, no ápice do Neolítico, quando já a agricultura e a pecuária estavam estabelecidas, então cada círculo desse corresponde a uma abóboda celeste, certo? Entendido como eu já falei, como um reino, né, dominado por um fundador celeste, né, ou fundadores celestes, né, reis
sobre as respectivas abóbadas, sobre seus respectivos reinos terrenos, ou seja, sobre a sua respectiva região, né? O que acontece é o seguinte: você imagine, por exemplo, vamos tomar esse reino aqui como exemplo do que eu quero explicar aqui, certo? Então, essa abóbada celeste, essa terra sobre essa abóbada celeste, como eu já falei, se você parar num campo e observar 360 graus à sua volta, você vê o céu descendo sobre, aparentemente descendo sobre um círculo, certo? Então, isso era entendido como o reino celeste sobre aquela região, por quem habitava naquela região. Então, por isso que, por exemplo, um sujeito que habitava aqui, nesse reino aqui, né, ele entendia tudo que seus olhos viam, né, como o céu descendo sobre a sua respectiva região, como sendo o território daquele Deus, comandado pelos descendentes daquele Deus, ou seja, os descendentes do rei celestial que veio antes e que por ocasião da sua morte foi projetado como rei sobre aquela abóbada, né, celestial, né? E então aquele rei ali comandava, sob a regência dos reis superiores que o antecederam, certo? Como descendente deles, certo? Então, aqui dentro, todo mundo que habitava essa região podia se mover livremente. No entanto, isso não é que havia realmente o céu não se separa em lugar nenhum. Mas chegava um momento que esse sujeito se movendo aqui, ele chegava a uma fronteira onde onde ele topava com a guarda e com os representantes do rei de outra região, certo? Então ele entendia mitologicamente que ali acabava a fronteira celeste do seu Deus sobre o seu reino e começava a fronteira celeste do outro reino sobre o seu respectivo Deus. E os exércitos de um Deus se confrontavam com os exércitos de outro Deus, certo? E o que acontece é que, por exemplo, digamos que esse assentamento aqui ele começou com um certo número populacional, um certo número de habitantes que começaram a cultivar e a criar animais nessa região, mas à medida que o rebanho ia crescendo nessa região, né, a agricultura ia tendo que ser expandida para a manutenção desse rebanho, certo? E o que acontece? Chegava um momento em que o crescimento populacional e seus respectivos rebanhos, já a agricultura local já não podia comportar essa população com seus rebanhos. E isso gerava conflito com o outro reino, porque ela tinha que se expandir, mas já estava no limite de seus territórios, e então ocasionava guerra para se expandir para outro território para manutenção desses rebanhos, porque manter rebanhos, a pecuária é uma atividade que por si só demanda expansão territorial agrícola constante, certo? Hoje nós temos, por exemplo, cálculos que mostram que o território necessário para manter a dieta de um único onívoro, né, de um único ser humano comedor de plantas e animais, o espaço territorial ocupado por esse onívoro é suficiente para manter 14 vegetarianos estritos. Então isso explica de forma prosaica o conflito fundiário entre agricultura e pecuária desde o início, certo? E como a manutenção dos rebanhos dentro do território restrito de cada tribo, de cada nação, de cada povo ali, se tornava insustentável,
os rebanhos passavam a questão dos produtos animais tornava-se uma exclusividade da classe dominante daquela região, certo? Então, os ricos os poderosos, né? Os poderosos daquela região é que se serviam dos produtos desses rebanhos, certo? E em algum momento, obviamente, os agricultores perceberam isso, né? Que sua produção agrícola, na verdade, estava sendo desviada para sustentar os rebanhos, né? Que serviam de privilégio à classe dominante, certo? Isso é óbvio, é matemático, é raciocínio matemático simples, certo? Hoje, por exemplo, nós temos uma produção pecuária, a produção de carne mundial hoje, de todos os tipos de carne, desde caprinos, suínos, equinos, bovinos, avícolas, enfim. Se toda a produção animal hoje de carnes, toda a produção de carnes, fosse igualmente dividida per capitamente pela população global, o equivalente máximo de carne para cada um seria de 90 gramas diárias, certo? E sendo que para isso nós já estamos ocupando 80% de todos os recursos agrícolas exclusivamente para a produção animal, né? Restando apenas 20% para a produção agrícola direta para consumo humano, certo? Né? Então, é óbvio que isso é insustentável. E é óbvio que isso foi insustentável desde o início, porque haviam limites territoriais para cada tribo, para cada grupo étnico estabelecido, né? Na sedentarização do Neolítico, certo? Então essa é a explicação prosaica para o conflito fundiário entre pecuária e agricultura. Isso é a temática central de todo o conflito bíblico, certo? Você vai ver que a maior parte do conflito bíblico gira entre camponeses dedicados à agricultura e pecuaristas dedicados a servir poderosos, certo? E é o que está, por exemplo, demonstrado no mito de Caim e Abel. Eu digo mito porque vamos assumir que não há evidências arqueológicas de que Adão, Abel, Caim ou qualquer desses personagens tenha realmente existido, e não importa se existiu de fato ou não. O que importa é que a narrativa em si ela traz algo que pode ser comprovado por inferências lógicas dentro do que, por exemplo, se conhece hoje, certo? Em termos de contradição entre pecuária e agricultura como recursos para manutenção populacional, certo? Humana. Mas aí, além desse conflito prosaico, justamente talvez esse conflito fundiário é que tenha gerado a perspectiva espiritual, religiosa, né, de que todo o mal na Terra está associado ao consumo de carne, ao consumo animal, certo? E aí que, por exemplo, entra o que está em Gênesis 1, certo? E 2 que é o estabelecimento de uma ordem teocrática vegetariana.
E agora eu quero ler para vocês uma matéria publicada na revista Green Me, certo? De 2014, e extraída de um artigo publicado numa revista de arqueologia britânica, uma revista acadêmica de arqueologia britânica, certo? Então eu quero ler para vocês a matéria e na sequência eu explico para vocês o porquê do que estou lendo isso. Então a matéria diz aqui: os antigos egípcios eram vegetarianos. Os vegetarianos modernos podem ter muito em comum com os antigos egípcios, muito mais do que você pode imaginar. Sim, porque arqueólogos e especialistas acreditam que estes povos seguiam uma dieta que consistia principalmente de verduras, frutas, trigo e cevada. Uma hipótese que vem sendo considerada por anos e que vale um pouco para todos os povos antigos fora recentemente confirmada através da análise de carbono. Todos os átomos de carbono são retirados pelas plantas a partir do dióxido de carbono na atmosfera, pelo processo de fotossíntese. Ao comer as plantas e os animais que haviam comido plantas, o carbono acaba em nossos corpos. Diferentes tipos, isótopos de carbono, são encontrados em diferentes tipos de alimentos. Por isso, a possibilidade de se detectar quais eram os alimentos normalmente ingeridos pelos egípcios antigos. A equipe de pesquisadores estudou 45 múmias que viveram no Egito entre 3.500 a.C. e 600 d.C. A pesquisa identificou que a dieta consistia principalmente de cevada e trigo, como evidenciam as cenas de agricultura pintadas nas paredes de suas sepulturas. E o peixe? Muito pouco, quase nada. Esta descoberta surpreendeu os pesquisadores, que estavam convencidos de que o peixe poderia ter sido um alimento básico para um povo que viveu ao longo do Nilo. Um povo que viveu ao longo do Nilo, como é demonstrado por numerosos indícios culturais que vão dos relevos nas paredes às evidências arqueológicas de lanças e redes para a pescaria. É surpreendente, portanto, que a análise de carbono sugira que o peixe não tenha sido amplamente consumido. Na realidade, porém, alguns textos têm demonstrado que algumas espécies de peixes não foram consumidas por motivos religiosos, explica Kate Spence, uma arqueóloga e especialista em Egito da Universidade de Cambridge. Nós fizemos uma abordagem um pouco diferente da habitual, disse Alexandra Touzeau, que liderou a equipe de pesquisa da Universidade de Lyon. Nós trabalhamos muito com ossos e dentes, enquanto a maioria dos investigadores tinham estudado até agora cabelos, colágenos e proteínas. Trabalhamos também em períodos diferentes, com não muitas amostras para cada período, para que pudéssemos cobrir um período de tempo muito longo. Os pesquisadores publicaram seus resultados no Journal of Archaeological Science. Então, esse jornal de arqueologia, né, publicou essa pesquisa, né, realizada por esses arqueólogos, que trouxe as evidências de que no Egito Antigo, devido a questões religiosas, a dieta teria sido majoritariamente vegetariana, certo? E é interessante
a datação dessas 45 múmias que eles estudaram, né? Porque essa datação ela vai de 3.500 a.C. a 600 depois de Cristo. E 3.500 a.C., se você está vendo aí, o que você está vendo aí na sua tela agora é a chamada paleta de Narmer, né? Onde nas duas faces dessa paleta, na parte inferior dela, você vê de um lado uma figura de duas pessoas, né, fugindo da presença de um rei, né, e na outra você vê um touro expulsando um homem, certo? E essa paleta ela data de 3.200 a.C. e é entendida por praticamente todos os historiadores e egiptólogos e arqueólogos como sendo um documento de unificação do Alto e do Baixo Egito, certo? E 3.200 a.C., para quem conhece a cronologia bíblica do Gênesis até Jesus no Novo Testamento, né, você sabe que de Adão até Jesus nós temos um período de 4.004 anos, certo? E se você extrai os 930 anos de Adão, certo? No mito adâmico dos 930 anos de existência de Adão, né, você recai justamente num período muito próximo aí, de 3.200 a.C., certo? E aí começam os paralelos e as coincidências desse documento de unificação do Egito, né, e da história do confronto, do conflito e da colonização do Baixo Egito pelo Alto Egito, né? Começando pelo que você está vendo aí na paleta de Narmer, né? Duas pessoas fugindo de um rei e uma pessoa sendo esmagada por um touro, certo? Que tem uma instigante semelhança com a história do casal que foge do Éden da presença do Yahvé Elohim, que se vira a humilhá-los, né, e a matar animais, né, num, num, num jardim que originalmente foi criado para ser estritamente vegetariano. Então o próprio Yahvé Elohim, que é apresentado como o criador e o fundador desse jardim, torna-se no matador de animais que expulsa os agricultores vegetarianos que ele tinha colocado no jardim, né? O mítico Adão e Eva, né? Sendo a representação desses agricultores que são expulsos do jardim estritamente vegetariano, que agora vira um jardim de pecuária, né? Então você vê aqui que você tem duas figuras fugindo da presença de um rei, e depois Caim é expulso pelo mesmo Yahvé Elohim por se recusar a fornecer carne para o Yahvé Elohim através da pecuária e insistir em fornecer vegetais, né, através da agricultura, né? Então você vê que há um instigante paralelo entre o que você lê nessa paleta de Narmer, né, e no que você vê na narrativa bíblica do Gênesis, certo? E o paralelo não para por aí. Você vê, por exemplo, a questão da serpente que tenta Eva e leva Eva e Adão a se rebelarem contra o Yahvé, né? E
curiosamente, a deusa principal do Baixo Egito, antes da invasão pelo Alto Egito, era Wadjet, uma serpente alada do Nilo e guardiã dos juncos. Juncos, que era a planta usada, por exemplo, na confecção do papiro, certo? E também era usada na confecção, na construção de cabanas e coisas do tipo, certo? E você vê que o motivo da rebelião, por exemplo, de Adão e Eva, essa rebelião instigada por essa serpente, era a forma diferente como o Yahvé, Elohim, se apresentava perante os agricultores, certo? Adão e Eva estavam nus, enquanto o Yahvé vestia roupas, certo? Isso é o que, ao serem abertos os olhos de Adão e Eva, eles reconhecem, né? E mais uma vez, mais uma instigante, um instigante paralelo, porque, por exemplo, os agricultores egípcios, eles andavam seminus, enquanto o faraó e a classe dominante se vestia, né? Como você vê nas pinturas egípcias e tal, né? Então há um instigante paralelo entre esses relatos. Então, pode ser que o mito do Gênesis tenha derivado justamente dessa paleta de Narmer. Não sabemos, não podemos afirmar absolutamente nada aqui. Porém, como eu já disse, os paralelos são instigantes. Demais para serem sumariamente desprezados e ignorados, certo? E você vê que, por exemplo, os hebreus são apresentados como o povo que foge da tirania do faraó no Egito, certo? Então, isso é mais um paralelo, mais uma coincidência estranha demais para ser sumariamente desprezada. Seriam, então, os hebreus, na verdade, uma dissidência política do Egito? Seriam os hebreus, na verdade, egípcios que se rebelaram contra uma ordem faraônica de um determinado momento? Bom, como eu disse, tudo isso é muito instigante. Agora, o movimento religioso vegetariano no Antigo Egito, ele tinha a crença da transmigração de almas, certo? O que isso significa? Eles acreditavam que suas almas podiam migrar por ocasião da morte para outros corpos, sejam humanos ou de qualquer outro animal, certo? O que explica, pode explicar, por exemplo, o aspecto teológico, teocrático da implementação de um reino vegetariano na Terra. Porque, evidentemente, se você fizer um raciocínio, se você se colocar, claro que tudo isso é mitologia, mas apenas imagine, apenas entre na vibe, imagine você acreditando que sua alma, né, por ocasião da sua morte, pode retornar na forma de um outro animal. E você olha para a existência de presas e predadores na natureza e se imagina que você pode retornar na condição de presa, evidentemente você não vai querer uma natureza de presas e predadores. Ninguém desejaria reencarnar, né, retornar na forma de uma presa no mundo de presas e predadores. Então, daí a explicação do porquê dessa crença teológica
e da motivação teocrática de instauração de uma teocracia vegetariana sobre todos os animais da terra, certo? E agora vamos avançar um pouco o nosso raciocínio e vamos ler aqui o que está no primeiro capítulo do livro de Josué, que eu quero mostrar para você uma outra coisa interessante que passa despercebida pela maioria dos estudiosos dos textos bíblicos, certo? Então, no primeiro livro, no primeiro capítulo do livro de Josué, diz o seguinte, os 2 primeiros versículos. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Yahvé, que o Yahvé falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Note que Josué, assumindo o lugar de Moisés, lidera seu povo para cruzar o Jordão rumo à terra prometida. O rio Jordão rumo à terra prometida, certo? O que passa despercebido para a maioria dos estudiosos bíblicos é o fato, por exemplo, de João Batista aparecer chamando o povo a retornar ao batismo no Jordão. Justamente o Jordão, onde no mito de Josué, o povo atravessou para possuir a terra prometida. Ou seja, ao chamar os judeus ao arrependimento mediante o batismo é imersão, significa imersão, né? Ao chamar os judeus ao arrependimento pela imersão no Jordão, o João Batista, que é um personagem, certo, literário, não estou falando, João Batista, há evidências arqueológicas sim de que ele tenha existido, mas no caso, o João Batista na narrativa do texto é apresentado como aquele que convoca seu povo à insubordinação à ordem judaica estabelecida em Jerusalém, certo? Como sendo a herança de Moisés, a herança da terra prometida por meio de Moisés, que é a lei, certo? Então, na verdade, o batismo não tem nada a ver, o batismo joânico, o batismo de João Batista não tem absolutamente nada a ver com o arrependimento dos pecados como o cristianismo prega, certo? O cristianismo é uma invenção romana posterior, certo? A motivação de João Batista é política. Trata-se de uma insubordinação política a Jerusalém estabelecida, e mais especificamente ao Templo de Jerusalém. E Yeshua, que é o nome Jesus em hebraico, é um derivado do paleo-hebraico Yahushua, que é o nome Josué. Portanto, Jesus, ao ser batizado por João Batista no Jordão, no Rio Jordão, é apresentado como o novo Josué que vem para suceder Moisés sobre Jerusalém. Logo, Jesus é apresentado como o novo rei dos judeus e o novo sumo sacerdote do templo de Jerusalém, que vem para restaurar
a ordem original de Israel. E por isso ele é condenado pelo templo e crucificado como rei dos judeus. E na sequência ressuscitado e promovido a rei celeste sobre Jerusalém por seus seguidores. E qual foi precisamente a ordem do Templo de Jerusalém contestada por Jesus e seus seguidores? Vamos ler os versículos 13 ao 17 do segundo capítulo do livro de João. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Lembre-se que a Páscoa é a comemoração da saída dos hebreus do Egito, certo? Então apenas tenha isso em mente. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirem daqui estes, e não façam da casa de meu pai uma casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. E agora veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 7, verso 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Ora, talvez você nunca tenha se dado conta disso, mas a função política e econômica do Templo de Jerusalém era, na verdade, servir de abatedouro e açougue para as classes dominantes, aonde os pecuaristas traziam seus rebanhos para serem abatidos e distribuídos entre a classe dominante, certo? Era um açougue privado da classe dominante, né? Travestido de local sagrado, de templo religioso. Então, mais uma vez, você vê aqui o conflito entre agricultura e pecuária, certo? Logo, a ordem teocrática que Jesus e seus discípulos, seus seguidores, se propunham a restaurar em Israel e Jerusalém, era justamente a ordem estabelecida em Gênesis 1, 26 a 30, certo? E era justamente a teocracia vegetariana como é que eu vou dizer? A teocracia vegetariana estabelecida desde o princípio como norma, certo? Então era isso que o movimento de Jesus pretendia restaurar em Israel. E agora eu vou ler aqui um trecho da carta 96 do governador Plínio o Jovem ao imperador Trajano em Roma. E eu quero que vocês prestem atenção no que ele diz aqui. Também manifestaram que, uma vez cumpridos esses ritos, tinham o costume de retirar-se e voltar a se reunir mais tarde para celebrar com comida composta, ao contrário do que foi dito, de alimentos normais e inocentes,
mas que já haviam deixado essas práticas desde que o meu edito, seguindo tuas ordens, proibiu todos os tipos de associações. Por esta razão, considerei necessário investigar quanto há de verdade em tudo isso, e assim submeti à tortura 2 escravas, as quais os cristãos denominam de ministras. Mas não encontrei nada além de uma tola e extravagante superstição. Por isso, adiando de momento a instrução da causa, apressei-me a consultar-te. Na verdade, pareceu-me que o assunto merecia uma consulta a ti, em especial pelo número de acusados, pois muitas pessoas de todas as idades, de toda condição, e tanto de um como de outro sexo, já foram processadas, e ainda muitas outras serão. E ao contrário dessa superstição, não se estendeu unicamente o contágio dessa superstição não se estendeu unicamente pelas cidades, mas que também se propagou pelos povos e campos. Acredito, contudo, que a enfermidade pode ser detida e curada. Certamente é um fato comprovado que os templos, que já se encontravam praticamente abandonados, começaram a ser frequentados novamente, que as cerimônias sagradas interrompidas durante o longo tempo voltaram a ser celebradas, e que, preste atenção nessa parte, que por toda parte se vende a carne das vítimas sacrificadas, para a qual até pouco tempo encontravam-se escassos compradores. Disto deduz-se facilmente que grande quantidade de pessoas poderia ser afastada dessa superstição se a elas fosse oferecida a absolvição no caso de retratação. Ora, você percebe o que eu acabei de ler aqui? Você compreendeu qual que era o problema dos primeiros cristãos, os seguidores de Jesus, do movimento de Jesus, com relação ao Templo de Jerusalém e com relação à cultura judaica estabelecida em Israel daquela época? Trata-se clara e obviamente de uma afronta ao negócio da pecuária e da restauração da cultura vegetariana em Israel. E agora, o que isso tem a ver com o nosso projeto Deus? 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 46, o autor escreve o seguinte: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. E celestial aqui, obviamente, é uma referência a espiritual. No verso 24 do capítulo 4, o autor do Evangelho de João escreve que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito com verdade, ou em espírito e verdade. A palavra espírito no hebraico ruach e no grego pneuma tem como significado vento, sopro, hálito, ar em movimento. E isso no contexto bíblico está relacionado com a comunicação verbal,
né, com a comunicação através da palavra. E por isso o mesmo evangelista, né, o autor do Evangelho de João, vai apresentar Jesus como sendo a encarnação do Verbo. E o Verbo como sendo a expressão do próprio Deus. Ou seja, ele inicia o seu texto, seu evangelho, seu livro, dizendo que no princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Os povos bíblicos relacionavam o Espírito, o Verbo, a mensagem, a palavra, com o sopro, o hálito, o ar em movimento, porque entendiam que o processo de comunicação verbal se dava através do ar que saía da garganta de quem falava e entrava pelas narinas até o cérebro de quem ouvia. Eles não sabiam de cérebro, eles não sabiam de nada disso, mas entrava pelas narinas de quem ouvia e ecoava em seus ouvidos na forma de expressão do pensamento. Ou seja, era a transmissão do pensamento de um para a compreensão de outro por meio do hálito, do sopro, do ar que sai da boca. E é por isso que ele apresenta Deus como sendo o Espírito, sendo o ar em movimento que viabiliza que a comunicação entre os homens, certo? Entre os humanos, nós humanos. E é por isso que sem a comunicação verbal, nós humanos não seríamos humanos e não faríamos nada do que fazemos. Então, pelo Evangelho de João, Deus em si nos é apresentado como um sistema de pensamento compartilhado entre os homens. E é esse sistema de pensamento revolucionário, disruptivo com as leis da natureza, que apresentamos como nosso Deus, em oposição à aceitação passiva das normas da natureza, que é o outro sistema de pensamento, que é, no caso, o adversário desse sistema. Portanto, o Satanás, entre aspas, aqui. O sistema de pensamento teológico que se apresenta como um criador da matéria e da natureza e do universo é um sistema de aceitação passiva de tudo que está e, portanto, de preservação da ordem natural estabelecida, que visa a reprodução de uma sociedade humana conformada às leis darwinistas da natureza, de predação, parasitismo e prevalência do mais forte, digamos assim. E em oposição a esse sistema de pensamento conformista, o nosso sistema teológico de pensamento se apresenta como revolucionário, rejeitando e repudiando as leis darwinianas da natureza e propondo a instauração de uma sociedade humana voltada a eliminar
todas as formas de violência e sofrimento inerentes à natureza, na medida em que nossa ciência e nossa tecnologia nos permita fazer isso. E esse é o nosso renascimento espiritual em Deus.